Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. É um prazer estar com vocês. Quem é a grande e abominável igreja? O que significa dizer a única igreja verdadeira e viva na face da terra? Estaremos ofendendo as pessoas ao dizer que esta é a única igreja verdadeira? Quais são os 3 aspectos da igreja verdadeira? A verdade de Deus está em todos os lugares? Por que o poder do sacerdócio e a autoridade são importantes para a igreja verdadeira? Quem possui todas as chaves do sacerdócio na terra? Como podemos ter um testemunho de Jesus Cristo? O livro de Mórmon faz parte da igreja verdadeira? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Que bom estar com vocês novamente para mais uma aula, E uma lição que vamos aprender juntos. Então, nessa semana nós vamos estudar o primeiro Nef, capítulo 14. E eu gostaria de usar apenas 2 versículos e nós podemos aprender algumas coisas relacionadas ao que já foi profetizado e revelado para os dias de hoje. Então, eu gostaria de iniciar aqui só lembrando que nós já aprendemos isso na aula anterior, sobre a grande e abominável igreja que as Escrituras falam. Então, no versículo 9 e 10 do capítulo 14 também repete isso. Agora, é incorreto achar que qualquer igreja ou denominação em particular seja a grande e abominável igreja, mencionada por Nef. Nós vimos isso na aula anterior também. Qualquer grupo de pessoas que seguem os caminhos de Satanás são parte do reino do diabo e são inimigos de Cristo e da sua igreja. Elas são como aqueles que vivem no grande e espaçoso edifício visto no sonho de Leí. Em relação ao reino de Deus, o diabo sempre estabeleceu seu reino na mesma época e em oposição a Deus. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, História da Igreja. E é verdade, toda vez que as coisas de Deus começam a fluir desde a restauração, a oposição sempre vai estar lá colocando coisas para confundir, enganar as pessoas. Vamos lembrar que nós já vimos também isso, o Elder Bruce R. McConaughey, do Coro dos 12, definiu o que é a grande e abominável igreja. Então, quando nós falamos da grande e abominável igreja, não se refere a uma igreja. Então ele ensina aqui, os títulos igreja do diabo e grande e abominável igreja são usados para identificar todas as organizações de qualquer nome ou natureza, sejam elas de ordem políticas, educacionais, econômicas, sociais, filantrópicas, cívicas e até religiosas, que tenham o propósito de desviar os homens para um curso que os afastará de Deus e de suas leis, e assim da salvação do reino de Deus. Então, qualquer uma dessas organizações que se define como a grande e abominável, aquelas que ensinam as coisas, mas desviam do verdadeiro propósito. Por isso que o apóstolo Pedro, depois de alguns anos já presidindo a igreja, ele disse que os indoutos inconstantes distorcem as palavras de Deus. Esse verbo distorcer é tirar a sua real verdade da doutrina. Como nós vimos na aula passada, que muitas partes da Bíblia foram suprimidas. Então isso acaba acontecendo isso, as pessoas distorcem, tiram o seu real significado. Por isso que nós temos que buscar a revelação, por isso que nós temos que estudar tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon juntos. Como eu dei a sugestão, pegar uma folha de papel, dividir no meio e você vai estudar uma doutrina e você vai então colocar lá, doutrina da apostasia, o que a Bíblia ensina e o que o livro de Mórmon ensina. E até se quiser aumentar essa lista, o que doutrina e convênios ou pedra de grande valor ensina. Então,
E aí nós vamos ver, né, principalmente o livro de Mórmon, ele ensina assim com muito mais clareza e simplicidade, né, de um grande e fácil entendimento. Então, é um teste, é uma forma de nós podermos estudar também, buscando esse entendimento. Agora, no versículo 9 e 10 do primeiro Nef 14, diz o seguinte: e aconteceu que me disse. Então lembra lá, desde já do capítulo 11, né? Nef estava aprendendo, buscando revelação pessoal, saber por si mesmo, e o Espírito ensinando ele. Muitas vezes o Espírito dizia para ele, olha, e ele diz, olhei e vi. E aí ele disse aqui, então, olha, e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo, né? E no versículo 10, que é uma escritura bem conhecida, e disse-me ele, eis que não há mais do que duas igrejas, uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. Por que se usa esse termo prostituta? É que tira a virtude, tira a verdade, distorce, né, do caminho certo. Por isso o uso disso. Agora vamos entender aqui então, porque então nós temos uma escritura em Doutrina e Convênios, a seção 1, logo a seção 1, versículo 30, em que o próprio Cristo presta um testemunho da sua igreja, dizendo que esta é a única igreja verdadeira e viva na face da terra. Viva por quê? Porque ela vive de revelação contínua. Quando, na verdade, o Senhor disse para Pedro, né, Pedro, sobre esta rocha, ou esta pedra, né, que era a representação do nome de Pedro, então ele disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E de forma equivocada, né, muitas pessoas acham que foi sobre o apóstolo Pedro que o Senhor edificou a igreja. E o que ele estava se referindo a essa pedra é a revelação contínua. Então, sobre essa pedra. E nós vamos ver um pouco mais adiante a importância disso. Porque aí, quando morre o presidente da igreja, o profeta, por exemplo, sênior, o outro é chamado no lugar dele. Então, sobre essa pedra, sobre a pessoa que está recebendo revelação com autorização para a igreja de uma forma, né, mundial, né, para todo mundo. Então, há uma pergunta que nós podemos fazer, né? O que significa dizer que a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é a única igreja verdadeira? É algo que aprendemos juntos sobre a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias como a única igreja verdadeira e viva. Com certeza estaremos nadando contra a poderosa corrente do chamado politicamente correto. Então, alguns às vezes não é muito politicamente correto falar isso. Agora, eu lembro de um discurso do Ed Botkirk que ele usa esse termo, ele diz, isso não é autoria nossa. Não é? O próprio Cristo, seção 1, versículo 30, ele disse, essa é a igreja, a única igreja verdadeira e viva. Então, o politicamente correto, às vezes para disfarçar, é a oposição trabalhando, dizendo, olha, não faz isso, né? Mas nós podemos fazer sem sermos arrogantes ou acharmos melhor do que os outros. Por isso que diz aqui, a opinião de muitas pessoas em nossa época é de que todas as igrejas são verdadeiras. Na verdade, a ideia de que todas as igrejas são iguais é a doutrina do anticristo, que nós aprendemos no livro de Mórmon também. Nós vamos ver nas lições posteriores, ilustrado na história de Corior, lá em Alma 30. O objetivo desse estudo é aprendermos uma lição essencial para os nossos dias. Então, uma revelação concedida ao profeta Joseph Smith em 1831, pouco depois da organização da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, menciona as pessoas que tinham recebido o poder para estabelecer o alicerce dessa igreja. Naquela ocasião, o Senhor referiu-se à igreja da seguinte forma, como eu já disse, seção 1, versículo 30. A única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, Senhor, me deleito. Devido a essa declaração do Senhor, referimos-nos a esta igreja, a igreja dele, nossa igreja, como a igreja verdadeira, a única igreja verdadeira. Às vezes, ao dizermos dessa forma, muitas pessoas se sentem ofendidas, porque pertencem a outras igrejas ou professam outras filosofias.
Agora, nós temos que entender, por isso que eu falei, não é algo de autoria nossa, mas nós dizermos isso não está errado. Não é ofender os outros. Por isso que, mas Deus não nos ensinou nada que deva nos levar a sentirmos superiores aos outros, por causa disso, né? Então, na verdade, certamente, todas as igrejas e filosofias contêm elementos de verdade, algumas mais do que as outras. Não restam dúvidas de que Deus ama a todos os seus filhos. Certamente o plano do Evangelho é para todos os seus filhos segundo o seu próprio tempo, né? Que às vezes alguns levam mais tempo para entender, na sua busca sincera de receber a revelação e de saber que essa é a igreja de Jesus Cristo. Então a pergunta é essa, novamente: o que significa dizer que a igreja de Jesus Cristo é a única verdadeira? Então, nós temos que analisar 3 aspectos. Tem vários aspectos, mas 3, vamos dizer, principais, primordiais, é a plenitude da doutrina, que é a única igreja verdadeira que tem. O poder do sacerdócio é a única igreja verdadeira que tem. E o testemunho de Jesus Cristo. Porque assim como Cristo prestou o testemunho da igreja dele, dizendo que é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, nós temos que ter um testemunho de Cristo também. Isso explica porque Deus declarou e porque os apóstolos do Senhor, como seus servos, reiteram que esta é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, sem ser grosseiro ou sem se achar melhor do que as pessoas por causa disso, né? Então, vamos ver então esses três aspectos, né? A plenitude da doutrina, o poder do sacerdócio e o testemunho de Jesus. A plenitude da doutrina, então. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ensinou a plenitude da sua doutrina. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas por segundo Nef, capítulo 31, que é o que fala da doutrina de Cristo, né? Ensina claramente, abertamente, né? Que é o plano concebido pelo Pai Celestial para o progresso eterno de seus filhos. Tempos depois, muitas dessas verdades do Evangelho se perderam por terem sido influenciadas pelos princípios ou filosofias que prevaleciam no mundo onde era pregado o cristianismo, e por meio das manipulações de líderes políticos. Chamamos essa perda da plenitude da verdade de apostasia. Nós vimos isso na aula passada, né? Apostasia e restauração. E aí nós vimos que muitas partes da Bíblia foram suprimidas e haviam sido profetizado e avisado que isso aconteceria, né? Então para nós não é novidade nenhuma. Ainda sobre a plenitude da doutrina, sabemos que a maioria dos líderes religiosos e seus seguidores são crentes sinceros que amam a Deus, que o compreende e que o serve da melhor maneira possível, até o entendimento que eles têm. Temos uma dívida para com os homens e mulheres que conservaram acesos a luz e o conhecimento no decorrer dos séculos até hoje. Então vamos lembrar da história que havia politicamente, né, e alguns corajosos, né, até morreram por causa disso, para poder manter a verdade, para que todos pudessem ter a palavra de Deus. Houve uma época que somente alguns líderes que tinham Bíblia, os outros não podiam ter, e alguns foram corajosos em traduzir a Bíblia para o inglês, e muitas pessoas obtiveram, por causa disso ele pagou com a vida, né? Então o nosso maior desejo é que todos os pesquisadores da igreja, de nossa igreja, vindos de outras igrejas ou sistemas de crença, retenham tudo de bom que eles tiverem. Então, na verdade, até o presidente Hinckley, numa conferência geral, quando ele era o presidente da igreja, ele falou isso: venham com seu conhecimento e vamos ver o que nós conseguimos ampliar, né, e adicionar. Então, da mesma forma, retenham tudo que bom. Então, quando alguém vem de outra igreja, com outro conhecimento, venha com seu conhecimento e veja o quanto podemos acrescentar a seu conhecimento da verdade e a sua felicidade ao seguir. E com certeza isso vai acontecer, porque ela já tem um bom espírito, né, de estudar a Escritura, buscar a revelação, entender, e o que a igreja vai acrescentar a ela, que é a doutrina pura, verdadeira e única, né, da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ela vai, puxa, agora eu estou entendendo melhor, né? Então,
A doutrina de Jesus Cristo compreendida em sua plenitude é o plano por meio do qual podemos tornar-nos o que os filhos de Deus têm o potencial para se tornarem. Esse estado perfeito e imaculado será o resultado de uma sucessão meticulosa de convênios, ordenanças e atos, um acúmulo de escolhas corretas e arrependimento contínuo. Esta vida é o tempo para os homens preparar-se para encontrar com Deus. Isso é possível por meio da expiação de Jesus Cristo e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, como nós aprendemos, né? Então, a plenitude da doutrina é esse primeiro aspecto que mostra que esta é a única igreja verdadeira. O segundo aspecto, então, que nós vamos ver aqui é o poder do sacerdócio. Esse segundo aspecto, absolutamente essencial da única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, é a autoridade do sacerdócio. A Bíblia ensina claramente que a autoridade do sacerdócio é necessária e que essa autoridade precisa ser conferida por imposição de mãos por quem a possua. A autoridade do sacerdócio não provém do mero desejo de servir ou da leitura das Escrituras, ou por ter feito um curso. Quando essa autoridade do sacerdócio se perdeu com a apostasia, precisou ser restaurada, como nós vimos inclusive na aula passada, pelos seres ressuscitados que a possuíam na mortalidade e que foram enviados para conferi-la. Isso aconteceu como parte da restauração do Evangelho, e a autoridade do sacerdócio, juntamente com as chaves necessárias para dirigir suas operações, estão nesta igreja, em nenhuma outra. Então, o poder do sacerdócio está nessa igreja, em nenhuma outra. Ainda falando do poder do sacerdócio, nesse aspecto, por termos o poder do sacerdócio, os líderes e membros devidamente autorizados da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que andam em retidão, têm o poder de realizar as ordenanças necessárias do sacerdócio, como o batismo, a concessão do Espírito Santo e a administração do sacramento. Nós aprendemos no início do curso do Livro de Mórmon, e até no Vem Segue-me, desse ano que nós estamos estudando o Novo Testamento, quando Cristo foi batizado, para nos dar o exemplo, ele procurou João Batista. Por que ele procurou João Batista? Porque ele sabia que ele era o que tinha o poder do sacerdócio para realmente validar essa ordenança tanto na terra quanto nos céus. Então ele poderia ter procurado, se realmente outros tivessem a autoridade que ele sabia para quem ele deu. Então, por isso que ele procurou João Batista. As chaves do sacerdócio, isso é muito importante, até eu os convido a estudar no guia de estudo das Escrituras, ou então naqueles tópicos do Evangelho, chaves do sacerdócio, que o nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, possui, e todos os demais profetas e presidentes da igreja, dão-lhe o direito de receber revelações em nome da igreja inteira. Esta igreja é viva, porque temos profetas que continuam. Que temos profetas que continuam a nos transmitir a vontade do Senhor, que é necessária para a nossa época, dirigir suas operações. Então, sobre essa chave do sacerdócio, nós temos que entender. Talvez muitos, na verdade, saibam, talvez outros não, mas nós temos, na verdade, a primeira presidência e o coro dos 12. Então, são 15 homens, únicos homens, que nós apoiamos nas conferências de ala, conferências de destaca e gerais, esses 15 homens como profetas, videntes e reveladores. Eu não sei quantos já buscaram estudar o que é profeta, o que é vidente, o que é revelador. Mosias, por exemplo, 8, versículo 15, diz que um vidente é maior que um profeta. Então nós temos que entender, porque nós apoiamos os 15 homens como profetas, videntes e reveladores. Então eu os convido a estudar. Não vou abordar isso aqui, porque não é, eu só vou dar uma visão aqui sobre na verdade, chaves. Então, como é que funciona essas chaves? Na verdade, quando um homem é chamado para ser membro do coro dos 12, ele é ordenado ao ofício de apóstolo e ele recebe todas as chaves, as mesmas chaves que o presidente da igreja tem. Então, hoje o presidente Nelson, ele tem todas as chaves e ele é o único que pode usá-las.
Os outros, os seus conselheiros e o Coro dos 12, eles também têm as mesmas chaves, todas igual do presidente Nelson. Mas eles não podem usar sem autorização do presidente Nelson. Alguns anos atrás, quando eu servia como presidente de estaca, o presidente Nelson, ainda era do Coro dos 12, ele visitou aqui a nossa cidade de Sorocaba e nós tivemos uma reunião de liderança, de treinamento. E nessa oportunidade ele fez uma reunião, naquela época, com os 4 presidentes, da estaca de Sorocaba e de Itu. E nós ficamos umas 2 horas nessa reunião com ele e ele nos ensinou muitas coisas. E aí ele abriu um momento para pergunta e foi muito assim, aprendi muito. E uma das coisas que ele nos ensinou em relação às chaves, ele disse que na época era o presidente Hinckley, era o presidente da igreja, e ele disse que antes dele vir cumprir as designações que ele tinha no Brasil, na verdade o presidente Hinckley disse para ele: presidente Nelson, você está autorizado a usar as chaves que você tem. Embora, na verdade, o presidente Nelson não precisava impor as mãos na cabeça do presidente Nelson, porque ele já possui todas as chaves. Mas ele tem que guardar elas com ele latente e só usá-las com autorização do presidente da igreja, que na época era o presidente Hinckley. Então, de alguma forma, o presidente da igreja diz para os apóstolos: você está autorizado a usar as chaves nas suas designações. Então, aonde ele receber a designação, então ele pode usar todas as chaves que ele tem com autorização. Hoje é o presidente Nelson, o presidente da igreja. Então ele possui todas as chaves. E ele é o único que pode usá-las. Então vamos entender isso. Na seção 43, nos ensina esse aspecto. Ele diz lá, seção 43, do versículo 1 ao versículo 7. Ele diz: escutai, ó elders de minha igreja, e dai ouvidos às palavras que vos direi. Pois eis que em verdade vos digo que recebestes um mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão, que é o profeta, o presidente sênior da igreja. E isso sabereis com certeza, que não há qualquer outro designado para receber mandamentos e revelações para vós, até que ele seja levado, se ele permanecer em mim. Então, quando ele morre, é chamado outro no lugar dele, Mas o Senhor está dizendo, enquanto ele não for levado, ele é o que preside, ele que pode falar oficialmente em nome de Deus. No 4, mas em verdade vos digo que nenhum outro será designado para receber esse dom, a menos que seja por meio dele, que é aí o que nós falamos. O presidente, então, ele diz para o apóstolo: você está autorizado a usar as chaves. Então ele está autorizado pelo presidente que tem todas as chaves. Pois se esse dom for dele tirado, ele não terá poder, a não ser para designar outro em seu lugar. No 5 a 7 ele diz: e isto vos será por lei, não receberei os ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelações ou como mandamentos. E isto vos dou para que não sejais enganados. Então, por que nós temos? Esse é um dos aspectos da única igreja verdadeira. Só tem um presidente da igreja. Não são vários que recebem revelações para a igreja toda. Cada um dentro da sua esfera. Por isso que eu disse lá, estudem no dia de estudo, peguem lá a palavra profetas, videntes e reveladores. Estudem lá e vocês vão entender melhor. Porque, na verdade, profetas, dependendo da responsabilidade, por exemplo, um bispo, um presidente de estaca, de certa forma, ele pode ser o profeta para a estaca, dentro da esfera de autoridade que ele tem na estaca, não nas estacas ou mundialmente falando. Então é diferente. Então é algo que nós precisamos aprender também. Agora, por que é dessa forma que se organiza? Então nós sabemos que hoje é o presidente Nelson, o presidente da igreja. Então se alguém aparecer e dizer: olha, eu fui chamado para ser profeta, então a gente sabe, até na seção 20, versículo 65, diz que ninguém, todas as pessoas que recebem o chamado, tem que ser pedido apoio e apresentado às pessoas, aos membros da igreja. Como a gente vê nas conferências gerais, são apoiados os nomes, os novos que são chamados são apresentados e é pedido apoio, ou se alguém tem alguma coisa contra. Então, por quê? Para ninguém ser enganado. Então ninguém pode chegar, acordar e dizer: hoje eu tive uma revelação que eu vou ser o profeta da igreja, ou o bispo da ala, ou o presidente. Não. Todo mundo sabe como é que funciona.
Então, um bispo é chamado por alguém que tem autoridade. Quem tem autoridade para chamar o bispo? Que está autorizado, né? Porque, na verdade, o presidente da Estaca indicou o nome, a primeira presidência aprovou e na verdade, designou o presidente a chamar e ordenar. Então, aí o presidente da Estaca vai naquela ala, ele vai desobrigar o outro bispo e vai chamar o novo. Mas todo mundo sabe que o presidente da Estaca tem autoridade para isso. E aí o novo bispo é apresentado aos membros, pedido apoio, e é feito na ordem, né? E aí diz, para que não sejais enganados, e saibais que não vem de mim, pois em verdade vos digo, que aquele que for ordenado por mim entrará pela porta, e deverá ser ordenado como eu antes vos disse, para ensinar as revelações que recebeste, e que recebereis por meio daquele que designei. Ou seja, aquele que é chamado da maneira correta, dentro da ordem, né? Ele entrou pela porta, como o senhor fala naquela parábola. Tem alguns que, né, ele fala que o ladrão ele não entra pela porta, né? Então, alguns às vezes se auto-identificam como líder sem ser chamado. Então, por isso que eu falo, essa é a ordem para nós podermos entender e não sermos enganados. Ok? E o terceiro aspecto, então, é o testemunho de Jesus Cristo. O terceiro motivo pelo qual somos a única igreja verdadeira é o fato de termos a verdade revelada sobre a natureza de Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. E, portanto, termos um testemunho inigualável de Jesus Cristo. Nós temos que buscar esse testemunho, né? Então, é algo que nós podemos, né? E é uma promessa. Se nós olharmos lá a sessão, me veio na mente agora, 93. Eu me lembro certa vez, o presidente Kimball ensinou essa escritura. E o presidente Kimball, então, ele prestou, na verdade, um testemunho da promessa de vermos a Deus. Então, aqui nas palavras dele, abrindo aqui, porque eu estou olhando aqui na escritura, eu tenho aqui um recorte do presidente Kimball, que ele diz assim: aprendi que onde há um coração piedoso, fome de retidão, abandono dos pecados e obediência aos mandamentos de Deus, o Senhor derrama sempre mais luz, até que haja um poder que atravessa o véu celeste e surge um conhecimento maior que o saber do homem. A pessoa com tal retidão tem a promessa incalculável de que verá a face do Senhor e saberá que Ele é. Isso é uma parte da Liahona, de um discurso do presidente Kimball, intitulado Dai vossa lealdade ao Senhor. Quem quiser ler na íntegra, está na Liahona de 1980, na página 3. E quando ele ensinou isso, ele usou exatamente a seção 93, versículo 1, que diz o seguinte: em verdade assim diz o Senhor. E olha só que interessante, lembra que eu falei já em alguns outros vídeos, quando a gente estudar a escritura, observar os verbos, porque o verbo leva à ação, né? Então nós vamos notar nesse versículo 1, só nesse versículo 1, quantos verbos de ação tem aqui. Então olha só: e em verdade assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar, é um verbo, seus pecados, e vier a mim, e invocar meu nome, e obedecer a minha voz, e guardar meus mandamentos, verá minha face e saberá que eu sou. Então, olha só quantos verbos de ação. Eu os convido a fazer um estudo pessoal nesse versículo 1 da seção 93 e buscar nesses verbos o que o Senhor está dizendo, quantas coisas, aquela regrinha que eu falei já em algumas outras aulas, o se e o então. Então, nesse versículo, ele está dizendo, olha, se... Então, vamos rever aqui, acho que seria interessante a gente rever aqui a seção 93, onde entra o se e onde entra o então. Embora aqui não está essa palavra, o se ou então, mas nós podemos, para entender a escritura, nós podemos colocar aqui. Então, olha só. E acontecerá que toda alma que se abandonar seus pecados, se vier a mim, se invocar o meu nome, se obedecer a minha voz, se guardar os mandamentos, aí ele diz, então verá minha face e saberá que eu sou. Então,
tá aí a experiência prática, né, para a gente poder identificar os verbos de ação, a aplicação e o resultado. Então, espero que eu possa ter ajudado com isso. Ainda nisso de obter um testemunho de Jesus Cristo, as regras de fé, nossa única declaração formal de crenças, começam da seguinte forma: cremos em Deus, o Pai Eterno, seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Temos a crença na Trindade, em comum com o restante da cristandade. Então, tem muitos que ensinam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas seu significado para nós é diferente do partilhado pela maioria. Afirmamos que esses três membros da Trindade são três seres separados e distintos e que Deus, o Pai, não é um espírito, mas um ser glorificado, dotado de um corpo tangível, assim como seu Filho ressuscitado Jesus Cristo. Embora tenham identidade independente, eles são unos em propósito. Por isso que às vezes alguns se equivocam, né, ao ensinar isso. Embora o próprio Senhor diz na sua oração intercessória, quando ele diz na sua oração, ele diz: Pai, que eles sejam um assim como tu e eu somos, né? Então, em propósito, não em pessoa, em massa, né? Eles são três pessoas distintas, separadas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em propósito eles se tornam um, que é exatamente o que nós temos que fazer em família, né? Em família nós temos que ser um, mas o pai e a mãe e os filhos são pessoas distintas e separadas, né? Ao estudarmos o Joseph Smith História, revelações subsequentes em escrituras modernas esclarecem o significado dessa verdade fundamental e também nos concederam um livro de Mórmon. Esse novo livro de escrituras é uma segunda testemunha de Cristo, que aí mostra que é uma das evidências da única igreja verdadeira. Ele confirma as profecias e os ensinamentos bíblicos sobre a natureza e a missão de Cristo. Aumenta a nossa compreensão do seu evangelho e de seus ensinamentos durante seu ministério terreno. E traz também muitos ensinamentos por meio dos quais podemos saber a veracidade dessas coisas, né? Então, não estamos alicerçados na sabedoria do mundo ou nas filosofias dos homens, por mais tradicionais ou respeitadas que sejam. Nosso testemunho de Jesus Cristo baseia-se nas revelações de Deus, concedidas a seus profetas e a nós de forma individual. Então, o que o nosso testemunho de Jesus Cristo nos leva a afirmar, então? Que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o Pai eterno. É o Criador desse mundo. Por meio de seu ministério mortal incomparável, ele é nosso mestre. Graças à sua ressurreição, que é uma dádiva, todos os que já viveram ressuscitarão dos mortos. Ele é o Salvador, cujo sacrifício expiatório pagou pelo pecado de Adão e permite que sejamos perdoados dos nossos pecados pessoais, a fim de sermos purificados e podermos regressar à presença de Deus, nosso Pai eterno. Essa é a mensagem central dos profetas de todas as épocas. Por isso que é muito importante que nós possamos lembrar sem nos acharmos melhor do que os outros, sem fazermos isso de forma provocativa, mas dizer e prestar um testemunho, se é genuíno e real, se você sente isso e sabe disso, por revelação pessoal, de que esta é a única igreja verdadeira e viva na face da terra, nós podemos prestar esse testemunho, sem sermos arrogantes, sem nos mostrar ou realmente nos acharmos melhor do que os outros por causa disso. Mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está na terra, foi restaurada e é a única igreja verdadeira na face da terra, onde tem toda a plenitude do Evangelho, todas as ordenanças necessárias para nos levar de volta à presença de Deus e com pessoas que têm autoridade para exercer essas ordenanças. Então, no versículo 14, para encerrar, então, primeiro Nef 14, versículo 14 diz: E aconteceu que eu, Nef, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro.
e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Então, só antes de comentar, voltando um pouquinho aqui, aqueles que quiserem entender melhor sobre o nome da igreja e dizer que é a igreja única verdadeira, então na Liahona de agosto de 2011, né, tem um discurso do Elder Oaks, na página 49 a 51, sobre esse assunto também. Então, sobre o versículo 14, diz aqui que eles estavam armados com toda a retidão, né? Então, o Elder Neil Maxwell, que foi um membro do Quórum dos 12, que já faleceu, ele explicou que a retidão é o poder do povo do Senhor. Então, vamos lembrar da importância da retidão. Eu gosto muito, se nós pudermos abrir lá no livro de Mosias 2. Então, no livro de Mosias, capítulo 2, no versículo 37. Então, tem a ver com isso que o Elder Maxwell falou. A retidão é o poder do povo do Senhor. Eu lembro de uma experiência que eu li, que uma vez uma irmã sendo entrevistada por um bispo para a recomendação do templo, e ela então confessou que ainda ela tomava um pouquinho de café, e o bispo então falou para ela que então iria traçar algumas metas com ela, mas naquele momento ele não iria assinar a recomendação. E a irmã falou: mas bispo, o senhor acha que Deus não vai permitir que eu entre no reino dele por causa de um pouquinho de café? E aí então esse bispo usou essa escritura, Mosias 2, 37, em que essa escritura, ele ensinou então, na verdade, um princípio para ela, né? E um princípio importante. Então vamos ver o que ele ensinou aqui. Versículo 37, ele diz: digo-vos que o homem que faz isto se rebela. Antes, no contexto, está falando sobre os erros, né? Então ele está dizendo que o homem que faz isso se rebela abertamente contra Deus, portanto se inclina a obedecer ao espírito maligno e torna-se inimigo de toda a retidão. Por isso o Senhor não tem lugar nele, pois ele não habita em templos impuros. Então o bispo disse para essa irmã: não é por causa do pouquinho de café. Talvez tenha pessoas que estão fazendo coisas muito mais horríveis, né, do que um pouquinho de café. Mas o problema aqui é que o Senhor exige de cada um de nós toda a retidão. Então, é exatamente isso, né? Por causa, não é pouquinho do café, mas porque é exigido toda a retidão. E também tem a ver com Moroni 9, 21, né? Quando o bispo falou que não ia assinar a recomendação dela. O versículo 21 de Moroni 9 diz assim: eu usava muito a escritura às vezes quando eu também não assinava recomendações, quando eu servi como bispo por 2 vezes, presidente de estaca, presidente de missão, onde eu fazia entrevistas, né, para recomendação, e algumas vezes eu precisei dizer: olha, nesse momento eu não vou assinar, nós vamos fazer metas. E eu usava esse versículo 21, diz assim: eis que meu filho, não posso recomendá-los a Deus para que ele não me castigue. Porque, de certa forma, o líder que tem a autoridade, né, de certa forma ele é o guardião das portas do templo. Quando ele assina a recomendação, ele está dizendo que a pessoa está qualificada, né? E se ele sabe, né, realmente que ela não está, e ele assina, de certa forma ele vai ser responsabilizado, né? E agora, se ele souber, né? Por isso então que o Elder Maxwell tem a ver com que ele está em conexão a isso, que a retidão é o poder do povo do Senhor. Portanto, examinemo-nos para a igreja. As escrituras dizem que haverá tanto um acelerado peneiramento como um acelerado progresso espiritual numérico. Tudo isso precedendo a época em que o povo de Deus estará armado com retidão, não armas, e quando a glória de Deus se derramará sobre ele. O Senhor está decidido a ter um povo puro e provável, de acordo com essas escrituras todas que eu os convido a ler depois.
E aí tem uma escritura que eu gosto muito, Abraão 3, versículo 17, no finalzinho do versículo ele diz: e nada há que o Senhor nosso Deus se propõe a fazer que não faça. Então, nós possamos ter essa certeza, esse testemunho de que Deus vai fazer e vai cumprir tudo o que Ele falou, dentro do tempo dEle, não no nosso. Mas nós podemos ter essa certeza. Por isso que uma vez o Aldear ensinou que fé não é só realmente saber que Deus tem o poder, mas que Ele tem o poder e que Ele vai fazer, Ele fará. Então, isso é a fé num elevado padrão, né? Então, e nada há que o Senhor nosso Deus se propõe a fazer que não faça, que Ele fará, aquilo que é justo e reto e bom para nós. E nós temos que só aceitar Ele como nosso Salvador e Redentor. Espero que eu possa ter ajudado com essa aula e essa visão, né? Para que talvez muitas vezes que falam, puxa, eu não vou falar, eu sei que essa é a única igreja verdadeira, eu não vou falar para, né? Mas seja simples, sem ser arrogante, mas se você tiver que prestar um testemunho, talvez esse testemunho é o que vai fazer a diferença. É o momento que o Espírito vai tocar o coração e a mente da pessoa que está ouvindo. Brigham Young, ele foi convertido por um homem que depois até tem um filme no seminário dizendo um homem pouco eloquente, que era um homem que não tinha muita habilidade para falar em púlpito e tudo mais, mas um dia ele prestou um testemunho que o presidente Brigham Young disse que por causa do testemunho daquele homem, ele recebeu a revelação, né? Ele sabia então por ele também de que aquelas coisas eram verdadeiras. Então, que nós possamos realmente fazer isso inspirados pelo poder do Espírito Santo, mas não ter medo de dizer porque é. Então esta é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Que possamos ganhar esse testemunho, aumentar e prestar. Então eu espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula. Na próxima aula então nós vamos estudar o capítulo 15, em primeiro Nef, intitulado Pontos Essenciais de Sua Doutrina. Ok? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Se você tiver algum comentário, por favor, podem fazer abaixo do vídeo aqui, perguntas, e eu vou ler e responder. E aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ative o sininho, convide outras pessoas a fazerem parte desse canal e poder realmente desfrutar não só desse vídeo, mas, né, de todos os outros vídeos que tem nesse canal. Okay? Sempre nós vamos aprender. Muito obrigado e até o próximo vídeo.